destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Olha aí. To the other side. Bring on through to the Tá baixinho aqui pra nós, vocês estão ouvindo bem aí, né? Ó. The Door. Sabe por que The Door? Que me lembra dor. Só que a gente tem um médico aqui que vai nos ajudar daqui a pouco. Gente, sexta-feira, chuvosa aqui em São Paulo. Aliás, não é chuvosa, com tempestade mesmo, né? Olha só, vamos rezar muito aí para que esses tempos aqui em São Paulo, Sudeste, Brasil quase, né? Tá passando momentos dificílimos. Então tem que colocar um The Doors aí para tentar relaxar um pouco assim a gente. Porque o negócio tá bravo pra cá, hein? Mas vamos lá, vai. Junto com o nosso Deus, tudo é melhor. O padre já vai apresentar aqui, ó, essa mesa recheada de pessoas maravilhosas. Vem junto com o Padre Marcos, vamos entregar para o nosso Deus tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Que o Senhor Deus coloque os anjos ao redor desse país, do mundo inteiro, hein? Os anjos, potestades, tronos, calmar essas tempestades, né? Muito bem, minha gente, olha essa mesa aqui. Meu Pai eterno, hein? Ó, vamos começar por meu lado direito, seu esquerdo aí. Bom, ela é doutora em psicologia clínica, né? Psicopedagoga e terapeuta. Quem? Doutora Cristina Esteves. Cristina, sempre é uma alegria. Sempre é uma alegria ter você aqui, viu? Igualmente. Queridíssima. Esposa de uns caras mais renomados que eu conheço. E o padre gosta demais dele também. Que é o nosso querido Antônio. Mostra o Antônio lá, olha lá, feliz da vida. Bem casado com a Cristina, né? Fazer o quê, né, Antônio? Tá tudo certo. Gente, ele é presidente do Colégio Médico de Acupuntura, né? AMBA. É o doutor Luiz Sampaio, tá vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Doutor Luiz, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Psiquiatra também, viu, gente? Nós estávamos brincando aqui que profissão de psiquiatra agora está em alta. Que tem gente procurando psiquiatra, né, doutor? Que pois bom. É. Tamo junto aí, hein? Ó, ela, meu lado esquerdo, seu direito, ela é jornalista, escritora, especialista em sustentabilidade. A mulher é fera também. Minha querida Sônia Consiglio. Soninha, Deus abençoe você sempre. Muito obrigada pelo convite. Você é muito bem-vinda aqui. Obrigada, adoro vir aqui. Você é maravilhosa. Gente, pela primeira vez, esse médico está vindo aqui, ó. Ele é médico gastro, ele é super competente, um dos homens mais procurados na clínica dele, graduado na medicina aí pela Universidade Federal, lá da Paraíba. O homem é fera, hein? Tem o nome do meu irmão e de grandes imperadores, doutor Alexandre Carlos. Olha só. Alexandre, obrigado Deus abençoe pelo convite. você. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Gente, vamos aqui, temos um pensamento do dia nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quero ouvir a opinião da mesa. De eu para eu. Pare de pesquisar coisas para comprar. Você não tem dinheiro. Eita! Gente, olha isso aí, ó. Esse pensamento. Pare de pesquisar coisas para comprar. Você não tem dinheiro. Quem quer abrir esse pensamento aqui? Fica à vontade para a gente dar uma... Eu falo. Começa você, Porque eu Soninha. achei uma frase muito punitiva e negativa. Vai. Não, eu acho que assim, a gente tem que ser realista, né? Tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Mas eu penso que quando a gente fala as coisas, tem um poder, inclusive de realização. Então, acho que a gente pode mudar um pouco o enfoque, né? Não tenho dinheiro para, vou me programar melhor, terei dinheiro. Então, achei a frase muito dura, padre.
Você achou? Eu achei. Você também achou, Esteves? Não. Na verdade, é assim, nós temos uma questão de, às vezes, muita ansiedade faz você sair comprando, pesquisando. Então, eu compro. Nós temos direito de sonhar, isso eu concordo com você, e planejar, mas a gente não pode se atropelar. Então, tem gente que pesquisa muito, compra coisas que não tem como comprar, mais para parecer do que para ser. Então, isso é preocupante. Que realmente precisa, né? Que realmente precisa. O que realmente precisa. É verdade, isso aí é bem... O senhor também pensa assim, doutor Luiz? Eu acho que um dos problemas sérios que a gente está vivendo, tanto que a população está se endividando, né? E muitas vezes as pessoas não estão tendo condições de poder arcar com aquilo que estão comprando, né? Então, como ela colocou, uma certa compulsão, né? A facilidade que você tem hoje da compra pela internet, né? Que traz, né? Essa facilidade pode ser um perigo mesmo. Verdade. Em relação a você gastar mais daquilo que você tem, né, e comprometer o seu orçamento. Né? Eu estava comentando com meu irmão, não o Alexandre, meu irmão Marcelo, que eu falo, poxa, o pessoal reclama que não tem dinheiro aqui no país, principalmente no nosso país, né? Mas a gente vê, mas aí o que o senhor estava falando, seu Luiz, o que o doutor Luiz estava colocando. Eu vejo as pessoas com tênis bom, roupas bonitas, e falam, eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas por que está comprando? Porque estão se endividando. É isso mesmo, né, doutor? Sim, concordo em gênero, número e grau. A saúde mental cada vez mais deteriorada e tem surgido até uma doença chamada oniomania, que é a doença por compulsão. Como é o nome? Oniomania, que é a doença compulsiva por compras. Aí, ó. Então, mais uma compulsão que está vendo aí, uma epidemia, e tudo baseado no mundo atual que vivemos. As redes sociais, só viver de aparência. As influências, só mostrar o que é bonito, né, que a gente vê. E aí, com a saúde mental prejudicada... talvez um pouco das suas misérias humanas, né? A pessoa às vezes está meio que... Antigamente as mulheres se maquiavam e não mostravam às vezes a sua beleza natural. Agora o pessoal se maquia para... Talvez com essa compulsão de comprar para evitar as suas dores aí, né? Vamos aproveitar então essa potência aqui. Vamos a mais uma informação importante, hein, gente? Olha aqui, ó. Acupuntura no tratamento da saúde mental. Benefícios e conscientização. Doutor Luiz, a acupuntura também ela ajuda assim no tratamento mental? Assim, em que sentido? Porque a gente fala de tratamento mental, mas que tratamentos mentais ela seria todos ou alguns mais específicos? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte: a acupuntura é um tratamento médico, né? É importante salientar que ela não é um tratamento alternativo e nem uma alternativa. Espera um pouquinho, só que é importante você escutar direitinho que muitas senhoras e senhores, eu já ouvi, é um tratamento alternativo, não tem nada a ver com a medicina. Falei, opa, então vamos escutar alguém que conhece e é médico. Então... É um tratamento médico, né? Não é um tratamento alternativo, nem a acupuntura é uma medicina... Bom, oriunda da medicina chinesa, ela não é uma medicina alternativa, né? Então, a gente pode dizer que, assim, ela é aplicada, ela pode ser usada de modo isolado, sozinho, ou pode complementar outras formas de tratamento, né? Então, assim, a doença mental, a gente sabe que ela é de uma grande complexidade, né? Então, pura e simplesmente uma abordagem multiprofissional, única, é ruim. Então, o que você tem que fazer muitas vezes é uma abordagem multiprofissional. Então, o tratamento farmacológico, sim, é usado. A acupuntura você pode usar. Se você não tiver uma readequação psicológica, não vai acontecer nada, né? Então, ou muitas vezes uma mudança de estilo de vida da pessoa, né? Então, o que a gente tem que trabalhar são os multifatores que estão acarretando aquilo. E a acupuntura, a gente sabe hoje que ela tem uma ação liberando os mesmos neurotransmissores que são liberados com ansiolíticos, que são liberados com antidepressivos, né? Então, ela poderia ajudar a minimizar, por exemplo, a dosagem desses medicamentos e, com isso, a gente ter efeitos colaterais menores, né, que decorrem desses medicamentos. Então, ela tem essa aplicabilidade nas diversas gamas de doença mental que tem.
Se for uma coisa mais simples, um processo reativo, até podemos usá-la de uma forma isolada, né? É que nem o pecado, né? Para nós que vivemos a igreja, a fé, o pecado, assim, a pessoa às vezes ela cria o pecado, o que que é? A pessoa às vezes ela tem o ato, mas pode se transformar num mau hábito. Então, de vez em quando eu posso estar caindo sempre naquele pecado meu. Ou em alguma coisa que eu falo, faço alguma coisa assim. E às vezes a cura que você tem que fazer não é só você ir lá e pedir perdão na hora de um sacramento. Legal, tem que fazer. Só que o mau hábito continua com você. Então talvez essa doença que o senhor está falando, a acupuntura também, ela vai ajudar a agir num tratamento que a pessoa também precisa saber o que pode estar ocasionando aquela coisa com ela também, não é? Aquele mau hábito da pessoa também. É uma maneira da acupuntura também ajudar? Sim, você tem a doença mental, existem várias possibilidades, né? Vamos trazer assim. Existe uma qualidade da doença mental que a gente chama que são os processos reativos. Então, por exemplo, o luto, né? Luto não é doença. Sim. Você teve uma perda significativa na sua família, mas não é doença. Agora, dependendo do nível de significância que tinha aquela relação, certo, você pode ter um luto mais aprofundado, com um quadro depressivo, né? Perfeito. Então, isso é uma reação e que merece você tratar. Agora, o luto em si, não. Perdeu o teu trabalho, né? Teve um problema maior de saúde, né? Teve o fim de um relacionamento. Então, isso a gente chama de processos reativos, né? Isso pode causar insônia, isso pode causar depressão, isso pode causar angústia, né? Então, são quadros mais simples de você tratar, né? Outros que a gente tem são os vícios, né? Então, a compulsão por álcool, a compulsão por drogas, a compulsão por compra, né? A compulsão por reter coisas, né? Acumular, né? É uma das compulsões que a gente tem. A compulsão alimentar, né? Então, esses quadros também fazem parte das doenças mentais, né? E aqueles quadros mais graves, né? Que a gente chama antigamente a gente chamava de psicose, hoje são os transtornos, né? Com sintomas psicóticos. Esses a gente não sabe muito bem qual a origem. Parece que existe alguma disfunção de certos neurotransmissores ou de funcionamento cerebral, e aí já o tipo de abordagem é diferente. Então, o que a gente tem que ter é um conhecimento muito bom da situação, né? Como você trouxe, da causa, né? Daquilo que está motivando, se foi um processo reativo, né? Se é um processo reativo que acabou levando a um quadro de compulsão. E é possível fazer esse tratamento com a acupuntura para auxiliar bem. Sim. A vantagem que a gente tem com a acupuntura também é que, diferente do tratamento farmacológico, né? Por exemplo, você vai a um psiquiatra, ele lá passa um medicamento, daqui a 15 dias você volta. A acupuntura não, é um tratamento em série, né? Então, a gente tem um contato direto maior com as pessoas e isso promove um tipo de rapport que ajuda muito a você entender melhor a situação, né? Então, eu digo assim que a gente acaba... Nós não fazemos uma anamnese, né? A gente faz fofoca. Então, pergunta como é que está a sua vida, né? Como é que está a família. Eu acho que é mais ou menos no nosso mundo, assim, católico, porque quando você procura um diretor espiritual, aquele que vai acompanhar você, ele vai assistir, vai te conhecer um pouquinho e vai fazer um caminho junto com você. Mais ou menos por aí. Que legal, hein? Tô gostando, hein, desse papo de acupuntura. Príncipe, vamos a mais uma? Porque o príncipe já tá rodando por aí, hein? Ó, vamos aqui, ó. Multinacionais dos Estados Unidos, minha gente, abandonam políticas de sustentabilidade. Empresas americanas como a Google, McDonald's, Google, Microsoft, Walmart, anunciaram recentemente o cancelamento de seus programas de diversidade. Rapaz, me diz uma coisa, Soninha. Explica melhor essas questões. Estados Unidos está sendo manchete em tudo que é um momento agora, né? É verdade, padre. Olha, a primeira mensagem que eu dou é para a gente ter calma ao ler essas coisas, inclusive como jornalista, né? Porque quando fala ali, cancelou os programas de diversidade, muitas, e algumas entre elas, as que foram citadas, por exemplo, desmontaram a área de sustentabilidade, de diversidade, mas continuam com as práticas de diversidade, mudaram a forma de fazer. Agora, fato é, né, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. As empresas, elas operam dentro de uma lógica do seu país.
E a gente está vendo que o presidente eleito dos Estados Unidos, por tudo que ele vem anunciando, e mesmo no seu primeiro governo, Trump não é uma pessoa que acredita em mudança do clima, não é uma pessoa que acredita no valor da diversidade. Ele tem colocado algumas leis para incentivar a economia verde, pausou algumas leis. Então, assim, o ambiente nos Estados Unidos, com essa nova liderança, ele não propicia que as empresas sejam muito vocais nessa agenda, como elas foram em 2020, 2022. Perfeito. Agora, o que a gente vê, assim, por exemplo, Brasil não vemos isso, Europa não vemos isso. A gente vê discussões, o quanto essa agenda é importante, se a gente deve ser mais rápido ou mais devagar nela. Agora, não é ativismo, né? Eu sempre falo isso, não é uma caridade a gente trazer questões ambientais e sociais para dentro das empresas, e é só a gente lembrar de Rio Grande do Sul, né, padre? Do ano passado, o desastre ambiental que aconteceu, ceifou vidas, acabou com empresas, acabou com sonhos. Então, assim, as empresas que são estratégicas, inteligentes, entendem que tem que olhar para o meio ambiente, tem que olhar para pessoas e tem que trazer isso para a sua gestão. Nenhuma dessas grandes abandonaram as suas políticas de sustentabilidade, porque isso não é inteligente. Agora, elas estão readequando até para se adequar ao cenário e não estão falando tanto. E aí, eu atuo nessa área aí há mais de 20 anos, né, padre? Eu tenho usado a seguinte frase quando eu estou vendo, porque cada dia que a gente acorda tem uma notícia que nos deixa um pouco ansiosos em relação a isso. Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, principal acordo do mundo para a redução de gás de efeito estufa. Isso é muito sério, é importante. Então, a frase que eu tenho usado é assim: nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Sempre foi possível. Já trabalhei com isso, com outros momentos também tensos. E eu entendo que vai ter um rearranjo aí no mundo com algumas outras nações. O Brasil tem oportunidade, ocupando mais espaço nessa área de sustentabilidade. Vamos ver o tamanho do estrago que esses retrocessos, que são alguns retrocessos, infelizmente, que os Estados Unidos estão tomando, vão causar, né? Isso é uma coisa que deixa todo mundo, quem está mais ligado nesse mundo da política internacional, fica preocupado, né? A gente está vendo mudanças consideráveis, mas... Vamos observar. Legal, boa, Soninha. Eu fico, né, Rô? Vamos lá, hein? O que a endoscopia pode revelar sobre a sua saúde? Gente, eu já fiz várias vezes eu fiz esse procedimento, né? E foi revelado muita coisa, mas vamos deixar alguém que conhece bem o ramo falar. Doutor Alexandre, a endoscopia é um exame que algumas pessoas têm medo de fazer, tá certo? Antigamente, eu estou fazendo já como eu faço há muitos anos atrás, a gente fazia aquele sistema de que você não precisava tomar um negocinho para dormir, você tem que ficar acordado. Aí você tinha que ver tudo o que o médico ia fazer. Aquilo já me dava uma ansiedade doída. Aí daqui a pouco o Antônio vinha com uma mangueirinha e falava, fica calminho, eu já ficava mais nervoso. Abre a boquinha, abre. Aí colocava uma mangueirinha, aí você ia sair um monte de coisa assim, e aí ele ia enxergando com uma câmerazinha lá, e você com os olhos pretos, assim, ó. E aí, doutor, e aí? Uma gastritezinha. Graças a Deus. Bom, agora... mudou muito. Esquece, totalmente. Esquece, é uma coisa... Olha, eu nem sinto mais nada. Mas o que ela pode revelar pra gente, doutor? Vamos lá. Quando a gente está falando da gastroendoscopia digestiva. Existe endoscopia respiratória, endoscopia urológica. Boa. A endoscopia nada mais é do que dentro. Então você avaliar por dentro de um órgão, que pode ser pulmão, respiratório e da gastroenterologia. Então, quando a gente fala de endoscopia digestiva, o que seria isso? São ferramentas, são instrumentos que podemos avaliar o nosso trato gastrointestinal por dentro. Existe a endoscopia digestiva alta, que é aquela que vai pela boca, e aí com isso podemos avaliar o esôfago, o estômago e a primeira porção do intestino, que é o duodeno. E existe a endoscopia digestiva baixa, que é a que vai pelo ânus, que a gente avalia o reto e o intestino grosso, chamado de cólon. Tá? E baseado nisso, é uma ferramenta muito importante. Quem nunca fez, nada mais é um tubo fino flexível, para você ter uma ideia. Um gastroscópio, o tubo alto, tem 9 milímetros de diâmetro. E atualmente a gente trabalha, na maior parte dos casos, com sedação. Uma sedação segura, em que o paciente ele não vai lembrar daquele procedimento. Nada. Então isso é over, tá? Essa sua situação do passado, até denuncia a sua idade, a gente não faz mais isso. Atualmente. Triste, meu. E é muito importante quando bem indicado, né? Nem 8, nem 80.
Então a gente fala, toda vez que a gente fala da endoscopia digestiva, quando a gente fala da endoscopia digestiva alta, ela está indicada naqueles pacientes que têm sintomas gastrointestinais, tais como azia, aquela queimação que sobe para a boca, náuseas, vômitos, que não melhoram com as medidas habituais, com restrição de café, de cigarro, com alguns antiácidos, aí você indica a endoscopia digestiva alta. Na medicina, na gastroenterologia, tem alguns sintomas de alarme, que são sintomas de perigo, que aí você já tem que fazer esse exame rapidamente. Tais como anemia, sangramento, então o paciente vomita sangue ou tem uma evacuação com sangue, então são sintomas de alarme, ou uma perda de peso não intencional. Então esses casos tem que pular e já partir para os exames endoscópicos. Então a endoscopia digestiva alta para avaliar esofagites, gastrites, úlceras, a infecção pelo Helicobacter pylori são as situações mais comuns. A endoscopia digestiva baixa é um outro capítulo à parte. Essa baixa é a colonoscopia. É a colonoscopia. Conhecida como colonoscopia. Para o nosso povo entender direitinho. Boa, isso mesmo. Boa. E é um capítulo à parte. A colonoscopia atualmente é considerado um exame preventivo. No passado, indicávamos para todo paciente acima de 50 anos, independente de sintomas. E atualmente, pelo aumento do índice de câncer de intestino, a gente está até abreviando e já tem sociedades fora do Brasil, americanas e europeias, indicando inclusive a partir dos 45 anos, independente de sintomas. Então tem que quebrar um pouco aquele tabu, né, que é um exame que vai ser feito pelo ânus. É um exame que salva vidas. Por quê? Porque no início, dificilmente o paciente já tem um câncer de cara. Ele vai ter uma verruga, que a gente chama cientificamente de pólipo. Esse pólipo é minúsculo, começa lá com 1, 2 milímetros, 3 milímetros, e com o passar dos anos que ele vai aumentando. Perfeito. Então, se você faz uma colono em intervalos adequados, você tira aquele pólipo, aquela verruga, pela colonoscopia e evitou um câncer. Esse intervalo adequado seria de quanto em quanto tempo? Pelos estudos que temos, as estatísticas falam de um crescimento de um pólipo pequeno para virar câncer em média 10, 15 anos. Então, pelos estudos, né, para aplicarmos na população de forma geral, a gente aplica em média no intervalo de 5 anos. Você faz a primeira colonoscopia, que a gente chama que é o exame índice, e baseado se você tem ou não tem pólipos, você faz a cada 5 anos. Você até abrevia um pouco esse intervalo, se você tiver alguns pólipos maiores, alguns pólipos feios na biópsia, que você tirou naquele momento, mas não quer dizer que você não vai crescer. É tirado também no momento, é colhido já para fazer uma verificação. Você já retira. Uma vez visto, se você está num ambiente que tem todos os acessórios, você já está autorizado a retirar. Vai para estudo, que a gente chama estudo a biópsia, o estudo anátomo-patológico, e baseado naqueles achados, vai dizer o teu intervalo que vai fazer. Tem situações que até faz com intervalo de 1 ano, de 3, mas em média a cada 5 anos. Então isso é muito interessante. Ótima explicação, doutor Alexandre, aqui. Isso aqui pode estar deixando muita gente mais tranquila. Tenha medo de fazer não, né, doutor? Hoje é muito tranquilo, né? Sim, eu acho que o chato da colonoscopia é o preparo. Precisamos de tomar um líquido para limpar o intestino. E precisa limpar o intestino, porque se tem resíduos sólidos, se tem fezes, pode ter um pólipo ali por baixo, a gente não vai conseguir identificar, que é o grande objetivo desse exame. Perfeito. Então, o chato do exame é o preparo. Mas o exame em si, do mesmo jeito da endoscopia digestiva alta, é com sedação. Então, não é intubação, tá, pessoal? Você não vai ser intubado, é uma medicação que vai fazer você dormir, um sono que permite você não ter dor nem lembrar do exame durante o procedimento. Você não sente nada, nem a garganta fica depois raspando, porque antigamente eu sentia a garganta raspar. Isso antigamente, na época que o Antônio também ia. Mas, passou. Doutor, obrigado, hein? Ótima explicação. Vamos tem mais uma informação aqui? Olha aqui, Somos corpo, mente e espírito. Olha aí. O bem-estar nasce desta integração harmoniosa. Cristina, eu sei que você gosta muito desses assuntos. Tem gente que não acredita que é corpo, mente e espírito. Tem gente que não acredita? Tem. Porque, na verdade, nós somos um ser biopsico, né? Social e espiritual. E nós temos corpo, mente e espírito. Se você não tem isso em equilíbrio, você não tem essa integração harmoniosa. Que antigamente se olhava ou só o corpo, né, ou só a psique,
Então, se você tem um problema com o corpo, eu já sei o que procurar. Se eu tenho um problema com a psique, eu já sei o que procurar. E o espírito. Então, todos nós temos. Então, você precisa cuidar dessa questão espiritual. Isso é necessário, né? Acreditando ou não. Então, o que para mais ou para menos é adoecimento. O que é que nos torna saudáveis? Se você tem equilíbrio. Então, se você tem um corpo equilibrado, uma mente equilibrada e uma questão espiritual equilibrada, você tem uma vida harmoniosa. Não estou dizendo que é fácil. Não é. E por que, na sua opinião, isso é importante os nossos telespectadores ouvirem, por que dá a impressão, bem nítida, que as pessoas parecem que levam em menos consideração o espírito em relação aos dois outros? O corpo eu cuido, minha mente saudável, mas o espírito é como se fosse uma coisa que eles falaram assim, sou indiferente, porque eles não entendem, porque eles não aceitam ou porque realmente ou outra coisa? Eu acredito que é uma questão de aceitação, porque o corpo é assim, se eu tiver uma dor, você me dá um remédio e vai passar. Se eu tiver um problema psíquico, ele vai me dar uma medicação e isso também vai ficar ajustado. Se eu tiver uma angústia, porque a angústia, ela não tem face. Existem muitas almas que sorriem mesmo com dor. Então, a angústia, ela não está ali travada na sua face. Está cheio de gente saudável no corpo, equilibrado emocionalmente, mas destruído espiritualmente. Então, o que eu acredito é falta a busca de Deus. Né? É difícil falar assim para quem não acredita, mas muitos ateus dizem, né? Sou ateu graças a Deus, né? Então, você tem que ter essa tríade. Há necessidade de você cuidar do corpo. Não adianta um corpo malhado e um espiritual destruído. Não adianta uma cabeça, entre aspas, boa e você não crer em nada. A gente viu que isso aconteceu na história da humanidade, essa rejeição de cuidar do espírito. Existem vários pontos históricos, mas um deles que eu acho que também é um dos pais disso acontecer, foi depois da Revolução Francesa, né? De lá para cá começou a ter uma tal de séries de que a morte de Deus, o lado espiritual, esquece, vamos pensar num progresso diferente, na sua felicidade psíquica, física. Mas não basta. O que a gente vê hoje é a questão da destruição. Você fica com um corpo muito bom, com uma psique razoável, porque ela não pode estar tão boa se espiritualmente você não estiver bem, e com a questão espiritual falha, né? Você não acredita em nada, você só acredita em você mesmo, e só você mesmo não se basta. Talvez seja por esse motivo que o Papa, o antecessor do Papa Francisco, ele escreveu uma das seus grandes escritos, o Papa Bento XVI, foi o crescimento gigantesco do indiferentismo religioso. As pessoas estão indiferentes. Você crê? Não crê? Tudo bem, cara. Beleza. Quer dizer, isso é uma coisa preocupante que o Papa ele levantou como uma bandeira para o mundo atual. Que está entrando no que você está falando. É preocupante também porque, olha, se o meu corpo não tem mais... suponhamos que o meu corpo não tenha mais jeito, que a minha psique não tenha mais jeito. Vou acreditar em quê? Então, você tem que ter uma fé e acreditar em algo que transcende. Caso contrário, você adoece. E por isso que há necessidade do equilíbrio. Não posso ser tão aleluiada e só pensar na questão do espírito, mas eu tenho que ter os três, né? Porque daí é o que me mantém em pé, em equilíbrio. É uma trindade, né? Bem, olha aqui essa mesa aqui, hein? 2 mulheres super inteligentes, 2 homens doutorados e um aqui só para aprender, junto com vocês. Vamos aqui mais uma notícia. Bora? Olha aqui. A acupuntura é importante, aliada no tratamento de enxaqueca. Muito. É um pouco aquilo que o senhor estava falando mesmo, né, doutor Luiz? É fazer adequar e conhecer um pouco o ser humano. E adequar, né? Enxaqueca e acupuntura. Então, enxaqueca é um diagnóstico. A primeira coisa que a gente tem que ter é que enxaqueca é um diagnóstico médico, né? E ela está dentro de um conjunto que a gente chama de dor de cabeça e que nós médicos temos uma palavra horrível para isso, que é uma cefaleia, né? Então, eu sou portador de cefaleia, quer dizer, estou com dor de cabeça e tem os mais diferentes motivos para isso. Então, a enxaqueca é um quadro clássico, né?
onde você tem uma série de sintomas, né? Por exemplo, geralmente ela é hemicrânea, ela é unilateral, né? Pega um pedaço da cabeça. Pode vir acompanhado ou não de pródromos, de sintomas iniciais antes da dor, que pode ser alteração visual, as pessoas dizem que veem, né? Pontinhos luminosos, ou ver dançando, né? As imagens dançando na frente. Pode ter a sensação de cheiro, né? Sentir um cheiro esquisito, né? Então, um pouco de náusea e aí vai desencadeando a crise. O tipo da dor, ela geralmente é latejante, né? Dá a sensação de que a cabeça pulsa, né? Tem a sensação de algo que pulsa na sua cabeça, acompanhada de fotofobia, ou seja, a luz incomoda, você quer ficar no escuro, né? Pode dar a sensação de náusea pela intensidade da dor. Então, esse é um quadro bem típico, né? Que a gente chama de enxaqueca ou migrânia, né? Que o pessoal chamava antes. Existem outros tipos de cefaleia também, que é a cefaleia tensional, né? Que vem pela tensão da musculatura da cervical, musculatura do pescoço, né? Existem também cefaleias que são dadas por disfunções da articulação temporomandibular, da tua mastigação, né? Então, se você mastiga de uma forma inadequada, se você range dente, né? Esse mundo que a gente está vivendo aí, uma das coisas que aconteceu depois da pandemia para cá é a quantidade de pessoas que estão tendo disfunções da temporomandibular por travar a boca, né? E isso também é uma das causas de dor de cabeça, de cefaleia, né? A acupuntura não só na enxaqueca, mas nas diversas formas de dor de cabeça, de cefaleia, ela tem a sua aplicabilidade. Óbvio, cada uma com o seu diagnóstico e cada uma com o seu plano de ação específico de tratamento para que você vai dar. Hoje a gente está vendo muitas né? pessoas por causa do celular, a gente fica sempre com essa posição assim, ó. E a gente está sentindo muitas dores Isso, aqui. Começa a dar, fala, estou com dor de cabeça. Essa é a famosa cefaleia tensional. Outra coisa extremamente importante, aproveitando isso, é o seguinte. Está acontecendo muito de pessoas que ficam muito tempo não só no celular, mas no computador. Né? Então, assim, o fato de você estar olhando a média distância, toda a musculatura intrínseca do teu olho, ela se contrai. Então, para você poder enxergar, para você focar, tem um conjunto de musculatura dentro do seu olho que ela aperta. Então, você imagina você ficar 1, 2, 3 horas na frente do computador, é como se você estivesse carregando um peso de 10 quilos, né, no teu braço. Vê se você consegue ficar com isso, né, mais do que... Só que você acostuma, você acaba não percebendo esse tipo de coisa, e isso é também uma das grandes fontes de dor de cabeça e de cefaleia. Então, além da... Sim, você tá própria... aquilo está te forçando tudo por dentro. Exatamente, você está tendo uma contração toda dessa musculatura, né, do olho que está te dando isso. Interessante. Então, uma das coisas que eu recomendo, né, para os meus pacientes, né, sempre que vem com queixa de dor de cabeça, não com enxaqueca, quanto tempo você trabalha com o computador, né? A cada 50 minutos, olha para o horizonte, né? Que é para relaxar essa musculatura toda, né? Certo. Então, o estilo de vida da pessoa é bastante importante nos vários tratamentos de cefaleia e não só a enxaqueca. É óbvio, as enxaquecas crônicas, né? A gente trabalha muito bem com acupuntura com isso. É um processo, é um tratamento. Tirar a dor é fácil, né? Agora, sim, a enxaqueca tem uma causa, né? E essa causa vai ter que ser trabalhada. Eu fui enxaquecoso, né? E, assim, posso dizer que há mais de 40 anos não tenho uma crise de enxaqueca, me beneficiei com a acupuntura. A gente estava conversando aqui antes, né? Ela disse que a mãe dela era uma adepta da acupuntura. E, assim, eu não sei se a acupuntura funciona para os outros, mas para mim funciona. Eu me trato com a acupuntura desde os 30, tenho 76, né? Olha, então, me trato com isso daí de uma forma bastante positiva. Já retirei um câncer de cólon há 2 anos atrás, já tive um problema também de coração e estou aqui inteiro. Tá vendo, gente? Me mantendo. Uma acupuntura vem ajudando bastante, né? Tá?
E é isso aí, e até tem um hábito diferente, que nem ele falou, ela vai lá na causa e depois, você tem que começar a evitar um pouco isso daqui, porque senão vai te dar sempre isso. É aquilo que nós estávamos falando. Foi muito bom mesmo. Vamos mais uma informação aqui, ó. O que é ESG? Veja porque o mercado valoriza investimentos sustentáveis. Soninha? Bora lá? O que é esse ESG? Olha, ESG é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. No Brasil seria ASG. Então, fatores ambientais, fatores sociais e fatores de governança. Governança, na prática, assim, como é que a gente faz as coisas? Como é que a gente toma decisão, se organiza, etc. Na verdade, padre, assim, ESG e sustentabilidade, mais ou menos na mesma. Acho que não precisa complicar muito. Então, é uma sigla que veio por algumas questões mais técnicas, mas estamos falando do quê? De respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas ao fazer negócios. E por que investimento sustentável, então, vem ganhando bastante atenção? Porque tem menos risco. Vamos pensar junto, né? Quer dizer, investimento. O senhor quer comprar a ação de uma empresa em bolsa. Quero investir numa empresa ali. Ou se você é um grande investidor, né? Grandes gestores de recursos. Se você compra a ação de uma empresa que se preocupa com questões ambientais, vai ter menos risco dela causar um acidente ambiental. Sim. Ela causa um acidente, perde reputação, perde valor em bolsa, você perde o seu investimento também. Então, outro exemplo, né, as empresas que gerenciam as questões sociais, né, trabalho escravo na sua cadeia de produção, trabalho infantil, né, estou seguindo todas as regras de direitos humanos com os meus funcionários. Então, uma empresa preocupada com todas as questões sociais, ela é uma empresa mais segura para eu investir, né, pensando sempre no médio e no longo prazo. Porque tem muitos investimentos que você faz só para ganhar hoje, daqui a pouco. Eu não estou preocupado com isso. Mas quem cuida do seu dinheiro e quer ver isso, saudável dali a 5, 10, 15, 20 anos, sem dúvida nenhuma, olha para as questões ESG. Então, por isso que os investimentos sustentáveis, os investidores, cada vez mais, antes de investir, querem saber da empresa. O que você está olhando na área social? Como é que você trata os seus fornecedores? Como é que você trata os seus funcionários? Então, a gente tem uma tendência grande a esses investimentos atraírem mais e mais atenção, ainda bem, né, padre? Ainda bem. Isso aí é algo extremamente... E você, pela tua experiência, senhora, você percebe que está tendo realmente assim um crescimento desse tipo de ideias, de ideologias sendo aplicadas, e realmente está tendo essa preocupação, está aumentando, ainda é muito blá, 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 tem muitas resistências de alguns, porque a gente sabe que realmente existem algumas produções que o pessoal está pensando só na grana mesmo, né? Sustentável, no clima, nada. Eu posso dizer, padre, da minha experiência trabalhando com empresas aí há mais de 20 anos, que sim, as empresas que têm visão, foi o que eu falei agora há pouco, aquelas que têm visão olham com seriedade para essa agenda, porque sabem que é uma questão de negócio. Se elas não olharem para as questões ambientais e sociais, elas vão perder dinheiro. A sua empresa vai ser afetada, né? Agora, é claro que a gente vai ter empresas que exageram, né? Falam, mas não é exatamente tudo isso que é feito. Mas o que eu acho mais importante é essa agenda estar tendo visibilidade. Entendi. Né? Eu acho que tem que estar no radar de todo mundo isso, porque não tem jeito, é para lá que a gente vai, né? Ainda alguns investimentos, vamos falar ali de combustíveis fósseis, energia renovável, por exemplo. Ainda no curto prazo, no médio prazo, a gente ainda vai precisar do petróleo, a gente vai precisar de todos esses combustíveis, e está tudo bem com isso. A gente só precisa preocupar com a transição, porque isso não vai ser sustentável no longo prazo. Então, alguns investidores ainda olham só o curto prazo. Eu vou olhar para isso agora, mas aí é para coisa daqui a 50 anos, eu não vou me preocupar, né? Então, você tem várias situações ao mesmo tempo. O que eu sempre acho mais importante é olhar o futuro, né? Se a gente está vendo que o planeta está aquecendo, não está aquecendo? Olha o calor, né? As chuvas, começamos aqui o programa com enchentes em São Paulo, então o planeta está aquecendo, as desigualdades estão aumentando, e como é que a gente vai lidar com isso como humanidade, né? Pensando na nossa atitude, pensando nas nossas empresas e nos governos. Então, assim, a gente vai ter que lidar com pessoas que resistem, pessoas que retrocedem, né? Países que retrocedem, mas se a gente olhar lá para frente, não tem jeito, já é para lá que nós vamos.
Isso ainda está muito ligado à educação também? Total, padre. Ah, não tá? Total. Você tem que começar, talvez, pensando já numa nova sociedade, começando com essa mentalidade. Exatamente. Você tem que trazer isso nas escolas, você tem que trazer isso no dia a dia, dentro de casa, né? Como é que você trata o seu lixo? Você separa o seu lixo para reciclagem? Ah, mas a prefeitura não passa para retirar. É só por aí que a gente vê agora um caminho de esperança. Um caminho. Se você for pensar nessa geração dos veião que está dominando o mundo, é tudo lixo mesmo, para falar outra coisa. É isso aí. Vamos a mais uma notícia aqui, meu povo. Ó. Antibióticos podem aumentar risco de doença inflamatória intestinal, diz estudo. Doutor, eu sempre ouvi falar, doutor Alexandre, que antibiótico ele tem seus benefícios, que em alguns casos precisa tomar, mas que ele é danado para dar uma zoada na gente. Eu estou falando esse termo zoada porque ele pode prejudicar e trazer outros tipos de doenças inflamatórias mesmo, né? Intestinal, por exemplo. Sim. Quando eles falam em doença inflamatória intestinal, compreende duas doenças muito importantes, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre elas. Ouviram falar, mas é bom o senhor dar uma... Doenças que são muito comuns na América do Norte e na Europa Ocidental, que de um tempo para cá aumentou em muito a incidência, o número de casos novos aqui na América Latina, no nosso Brasil, na Ásia. E um dos fatores ambientais é a questão de uso do antibiótico. Por que isso? Tá? Um dos assuntos mais estudados atualmente é a microbiota intestinal. O leigo conhece como a flora intestinal. E o que seria isso? A gente sabe, né, atualmente, que temos cerca de trilhões de bactérias no nosso intestino, além de vírus, fungos e outras até espécies não classificadas. E olha que interessante, elas vivem em harmonia, que a gente chama de equilíbrio de eubiose. E elas em equilíbrio, elas têm inúmeros efeitos benéficos para o nosso organismo. Como se fosse um coquetel. Um coquetel. Pensa o seguinte, você come algo contaminado pela boca, se ela entrar na corrente sanguínea fácil, você morre, né? Você pega uma infecção. Sim. E isso não ocorre nos dias atuais. Por quê? A gente come, quando chega lá dentro do intestino, essas trilhões de bactérias, elas produzem substâncias anti-inflamatórias, elas produzem substâncias protetoras, que fazem com que as células ali intestinais fiquem grudadas e evitem que o que a gente comeu entre dentro da corrente sanguínea. Tá? Síntese de vitaminas, então, por que pareça, as bactérias são responsáveis também por síntese de algumas vitaminas, entre elas a vitamina B12, vitamina K. Tá? Então, são inúmeras funções. E está se estudando muito o papel da microbiota em outras doenças. Doenças neurológicas como Parkinson, doenças neuropsiquiátricas, trabalhando com obesidade, talvez também ter relação com obesidade e, obviamente, na doença inflamatória intestinal. Então, o aumento da incidência atual da doença inflamatória se deve a outros fatores ambientais e, entre eles, o desequilíbrio da flora intestinal, que é a disbiose. Quando a gente usa um antibiótico, a gente toma um antibiótico para uma determinada infecção, a gente trata aquela infecção, mas ao mesmo tempo está tratando e está matando outras bactérias. E aí quando você, a depender do espectro daquele antibiótico, então um antibiótico que a gente pensa, o mais potente seria o melhor, nem sempre. O mais potente vai atuar em vários cenários dentro do nosso organismo, vai causar desequilíbrios na flora intestinal, a disbiose, e vai fazer com que algumas bactérias que eram do bem comecem a ficar do mal, que a gente chama de patogênicas. Então tem colites, outras, né, por algumas bactérias específicas, inclusive o desencadeamento. Por isso que médicos que cuidam de alguns pacientes que usam antibióticos, dependendo do que né? Eles falam, olha, é melhor operar porque os antibióticos estão te prejudicando nisso. E a cirurgia é uma possibilidade de você não usar mais o antibiótico. É por isso? Em algumas situações, sim. E a gente vê muito em pronto-socorro, né? Você tem uma dor de garganta, até o leigo quer antibiótico, a velha bezetacil, né? Para tudo que é dor de garganta. E a gente defende muito que não é bem assim. Então, antibiótico, quando é uma infecção bacteriana específica, aí vai muito bem. Mas a maior parte das infecções que a gente tem no pronto-socorro são infecções virais.
não precisa de antibiótico. Cabe ao leigo e às vezes até o próprio colega médico também, às vezes está cansado e o paciente está lá, né? Quer antibiótico, termina cedendo à vontade do paciente e não sabe o quão perigoso é isso aí no futuro. Crianças que usam muito antibióticos na infância, já tem provado, são crianças que vão ter mais risco de doenças alérgicas, doenças autoimunes e inclusive a própria doença inflamatória intestinal. Poxa, interessante, hein? Ser doutor Alexandre é muito bom, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vou querer depois o seu contato também, doutor. Vamos mais uma notícia, gente. Olha aqui, ó. Quem cuida precisa de cuidados. Isso é verdade. A saúde mental dos padres. Eita! Cristina, os padres estão ficando doentes, com problemas mentais também, alguns casos. Sim. Por quê? Porque a gente está cuidando, a gente lida com muitas pessoas com vários probleminhas também mentais, né? Psicológicos, espirituais, etc. É que o padre, muitas vezes, ele é olhado pelas pessoas como um super-herói. Então, ele não pode nada. Disponível, simpático, é disposto a me escutar, me agradar. Então, eu posso errar. Não vai ser um escândalo, mas se você errar, meu querido... né? Então, o padre, ele é um ser humano falho, como todos nós. E isso deveria ser olhado. E graças a Deus, já estão começando a olhar isso desde o seminário. Então, no seminário já começaram a ter um olhar melhor para isso. Por quê? Quem cuida se exige muito do padre. Então, ele tem que dar conta de tudo que ele tem que fazer lá. E ai de você, se você procurar um padre em uma paróquia e ele te responder mal ou ele não te atender. Você sai falando mal dele. Então, as doenças mentais, o adoecimento psíquico, ele vem pela tristeza, ele vem pelo estresse e os padres passam muito por isso. E eles têm que cuidar de tudo. A comunidade deveria acolher melhor, porque é assim, se você quebra um braço, eu olho e eu vejo praticamente o seu braço quebrado e me preocupei. Mas eu demoro para enxergar que você está adoecendo psiquicamente. Então, você vai mudando algumas questões, às vezes vai ficando mais grosseiro, às vezes vai ficando um pouco diferente, e a pessoa diz como mudou, mas ela não entende o processo do que está acontecendo. Então, isso agora tem se olhado com mais atenção, porque antigamente as pessoas já saíam do seminário adoecidas, e quando você se torna padre, você tem um certo poder. Não é? E aí, isso também adoece se você não souber administrar. Você me fez lembrar uma passagem de São Padre Pio. Sim. Que uma vez, vários casos, mas foi uma moça, uma mulher, e foi procurá-lo no momento que ele estava muito ocupado. Porém, ela insistiu, porque eu falei, ele é um padre, eu estou num caso urgente, senão eu vou fazer uma besteira. Aí, ela fala para ele, olha, ele não pode. Ela ficou plantada lá. Quando ela percebeu que ele estava passando ali no corredor, ela pegou ele no braço e falou, o senhor vai ter que me atender agora. O senhor é padre. Ele deu uma resposta que eu acho que talvez venham muito aí na parte da saúde mental também. Ela falou assim, ela começou a gritar, falou, eu estou passando assim, vamos morrer. Aí ele olhou para ela e falou assim, você quer o Padre Pio falando ou Jesus? É isso mesmo. Eu ouvi a moça falar que você queria falar comigo. E o teu caso, eu já imaginei o que era. Eu preciso rezar para te atender, menina. É isso. Senão eu vou dar eu para você. O meu jeito, a minha palavra, a minha mente. Quer dizer, o padre, ele precisa ser uma pessoa, e nós procuramos fazer isso, rezar muito. Isso. Porque você vai lidar com várias circunstâncias. E aí você não pode ter o seu lado humano para ficar com dó, para você falar que peninha, deixa eu falar isso para ele, senão ele vai fazer uma besteira. Não. Você, como um padre, aí é que entra a vocação. Você tem que levar aquilo que Cristo está passando para ele. Sem esquecer que você é ser humano. Sim. Certo? Então, e o padre, a oração também te fortalece você ser, muitas vezes, cobrado. Isso. E também uma coisa que a gente escuta às vezes falar é assim, esse padre está com depressão. Então, mas ele não tem fé? Não.
Não se pode misturar as coisas, né? Claro. Porque ele tem direito de adoecer, e isso não é falta de fé. Porque o adoecimento psíquico, ele não é frescura, ele não é para chamar atenção, ele é real. E é um sofrimento mesmo. Então, o padre deve ser olhado com mais cuidado para isso. E tem gente que não é capaz de falar que o coitadinho do padre, quem mandou não deixar uma mulher junto com ele? Aí ele está passando por essa crise mental, tadinho. Não é? Que pena. Acabou o horário? É? Talvez não tenha nada disso, né, Cristina? Na verdade, é porque nós todos precisamos... Todos somos de cuidado. Somos de cuidado. Nós precisamos um cuidar do outro. Exatamente. Tá bom? E cuidar não é para você ficar só junto com a pessoa na pele grudada. Não. É saber entender o outro, muitas vezes, com uma palavra e um olhar. Gente, eu agradeço muito. Pena que o nosso horário acabou. Doutor Alexandre, excelente, maravilhoso. Espero que o senhor volte aqui. Foi muito bom, viu? Obrigado. Tá? Soninha... Obrigada, pai. Você é maravilhosa. Maravilhoso estar aqui. Vamos falar depois do seu novo livro teu aí. Doutora Cristina Esteves, maravilhosa como sempre, né? Obrigada. Tamo juntos sempre, você é muito querida. Doutor Luiz, também gostei muito do seu bom estar com parecer você. aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Gente, final de semana abençoado, domingo todo mundo na missa e católicos. Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Chased our pleasures here.